né, e compartilhando. Eu me lembro que eu vivi uma situação na minha vida muito difícil, e eu fiquei numa crise, porque a minha sensação era que não estava a minha revelação do Evangelho. Eu tinha um conhecimento na minha mente, mas eu não tinha uma realidade no meu espírito que pudesse trazer à luz a realidade, a experiência daquela verdade. E eu me lembro que eu fui orar numa madrugada sobre isso, chorar diante de Deus, e Deus me levou a orar por revelação, porque eu tinha muito conhecimento. Mas o nível da minha revelação, eu tinha alguma revelação, mas o nível dela era baixo. Deus queria aumentar a revelação, porque a revelação é o que transforma o conhecimento em realidade, é o que faz descer da mente para o coração, para o espírito, e muda as coisas. Quem está me entendendo? Hoje eu quero compartilhar isso com você. Você sabe, lá em Isaías, no capítulo 61, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor Deus está sobre nós, e Ele nos ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor, a consolar os que choram. Essa verdade é que realmente cura, liberta, transforma, essa boa nova. Deus sempre tem uma palavra para os quebrantados, para quem está sofrendo. Quebrantado aqui é quem está sofrendo porque está debaixo de ansiedade, de dívida, de pressão, de doença, problema no casamento, inseguranças. Qual é a palavra que Deus tem para o quebrantado? A palavra que Deus tem para o quebrantado é que ele é um filho amado, e que ele tem um pai que cuida dele. Quantos dizem amém? Está autorizado a falar amém hoje à noite. Quando fica mais frio e chove, não se cale. Não se cale. Veja, essa é uma verdade absoluta. Foi essa verdade que Jesus ouviu quando ele foi começar o seu ministério. Deus falou para ele: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Foi essa verdade que sustentou todo o ministério de Jesus. Todo o tempo, e logo ele enfrenta o diabo. E ao enfrentar Satanás, o questionamento foi justamente esse: se você é filho de Deus, então transforma as pedras em pães. Ele questionou o que Jesus tinha acabado de ouvir. E Jesus falou: não vou, nem só de pão vai viver o homem, mas da palavra que ele ouve da boca de Deus. E a palavra que ele ouviu da boca de Deus é que ele era amado. Porque quem sabe que é amado vence o diabo. Quem sabe que é amado tem segurança para casar. Quem sabe que é amado tem segurança para abrir uma empresa e trabalhar e edificar. Tem confiança para liderar. Tem confiança para arriscar e errar. Porque no amor pode errar. Pode começar de novo. E é por isso que isso é tão importante. Crianças amadas são crianças saudáveis, crescem com confiança, com segurança, têm sucesso na vida, arriscam, avançam. Não é? Percebe isso? Então, essas coisas são fundamentais na nossa vida. A confiança e a segurança do amor de Deus por nós. Mas precisamos realmente ter essa clareza. Eu quero ler um texto com você então de 1 João, capítulo 4, verso 7. 1 João 4, 7. Olha o que diz. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Veja, só um parênteses. Daqui a pouco eu vou falar da dislexia espiritual que muitos crentes sofrem. Que é aquela coisa, você sabe o que é um dislexo? Ele vê o B, mas ele enxerga D. Ele vê espelhado. Então, é quando você lê uma coisa na Bíblia e entende outra. Né? Então, você não tem que amar o próximo para amar a Deus. Não, você tem que primeiro descobrir que é amado por Deus para conseguir amar alguém. Então, quando você ama, você só ama porque descobriu que é amado. E acessou a fonte, acessou o amor. É como se o amor fosse uma fonte. Se você não for lá e tocar naquela fonte, você não é capaz de amar. O amor é a coisa mais poderosa do mundo.
ela é a fonte da cura, da libertação, da transformação, da segurança, de todas as áreas. E como eu disse para você, o diabo coloca isso de uma maneira simples e que eu já sei, mas você vai descobrir hoje que a questão não é saber, é realmente ter a revelação dessa verdade poderosa. Então o texto continua, ele está colocando aqui algo incrível, ele está dizendo que alguém que realmente nasceu de novo, então ele se tornou alguém amado e tem a revelação desse amor, essa pessoa vai amar. Por isso que ele está dizendo que quem não ama, não conhece a Deus, não conheceu a Deus, não tocou no amor. Aí a Bíblia continua dizendo, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Agora ele vai definir o amor. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Parece uma ordem, mas na verdade é um reflexo. Você sabia que os principais abusadores de crianças são homens que foram abusados? Não justifica, mas é um fato. Mas também é verdade que as pessoas que perdoam são aquelas que foram perdoadas. As que amam são as que foram amadas. Porque você não pode dar o que você não recebe. Você não pode ter nada se do céu não te for dado. É por isso que é fundamental compreender essa verdade. Você sabe, em 1 Coríntios, capítulo 13, Paulo faz uma descrição do amor. Não é? Você se lembra lá de 1 Coríntios, capítulo 13. O amor é paciente, benigno, não se ufana, não se ensoberbece, não se ressente do mal, se regozija com a verdade, né? não se alegra com a injustiça. Deus te abençoe, querido, vai na paz. Olha para cá. Aleluia, vai lá. Então, quando você entende esse amor, quando você compreende, está lá em Coríntios capítulo 13, Paulo faz uma descrição do amor, mas aqui, João define o amor. Compreende a diferença? Lá em Coríntios, pode ficar, olha para cá, irmãos, o amor está cuidando. Quando ele faz uma descrição no capítulo 13, mas agora ele está fazendo uma descrição. Ele diz, nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro. Ou seja, a grande ênfase do apóstolo está no amor de Deus por nós. Mas é impressionante como a maioria esmagadora dos pregadores tem uma ênfase em nós amarmos a Deus. Paulo é o contrário. O que você vai ouvir em muitos lugares? Se você ama a Deus, então você prova isso. Se você não dá o dízimo, é porque você não ama a Deus. Se você não lidera, é porque você não ama a Deus. Se você não faz isso, é porque você não ama a Deus. Se você não faz aquilo, não é assim? Tem um monte de provas que você tem que dar. É provável que quem ama, abençoa. Eu não faço nada para minha esposa para conquistar o amor dela. Eu faço porque eu já sou amado por ela. Está entendendo? Porque eu sei que sou amado, eu a amo. E porque eu a amo, eu a abençoo. Eu não faço porque eu tenho que fazer. Eu faço porque já recebi. Quando você descobre o amor de Deus, é natural que você também queira amar a Deus. Porque isso vai acontecer justamente porque você tocou no amor. Mas os pregadores têm uma ênfase em que você tem que amar a Deus como se você pudesse. Como se tivesse uma chavezinha interna no seu coração que você ligasse e agora automaticamente você vai amar a Deus. O que ouvimos constantemente, em muitas conferências e muitos apelos, é que nós não amamos a Deus o suficiente. Mas
esse realmente não é o problema. O problema não é se nós amamos ou não a Deus suficientemente. É provável que se você perguntar para qualquer crente, você ama a Deus o suficiente? Todo mundo vai honestamente dizer o quê? Acho que não. Mas Deus não está preocupado realmente com isso. O problema não é esse, o problema é que não entendemos por revelação o quanto somos amados. Você está focado em saber qual que é a quantidade do seu amor por Deus. Mas Deus quer que você tenha a revelação do quanto Ele ama você. Essa verdade pode mudar todas as coisas. Porque se você entender o quanto o Pai te ama, você não se contentará em apenas saber, você vai aproximar. Você vai aproximar. Eu sei que você ouviu durante toda a sua vida que Deus te ama. Amém. Mas é necessário que você tenha revelação. É necessário que você tenha uma experiência com o amor de Deus. Quem está me entendendo? Não adianta saber que alguém te ama. É bom saber que Deus te ama. Mas o que muda a sua vida é ter uma experiência com esse amor. Isso é de uma diferença enorme. Talvez em alguma medida temos recebido, mas eu sei que o Senhor quer nos levar a uma medida muito maior. Deus te ama quando você sente. Mas o que você não sabe é que Ele te ama também quando você não sente nada. Quando você faz a coisa certa, a sua sensação é que Deus ama você. E Ele ama mesmo. Mas o que talvez você não saiba é que quando você erra, Ele te ama também. O erro dos meus filhos não altera o meu amor por eles. Às vezes me deixa chateado, triste, até nervoso. Mas não muda o meu amor. Quem está me entendendo? Mas eu estive quinta-feira agora, fui pregar numa conferência que eu fui convidado. Uma conferência promovida por grandes igrejas, uma associação de grandes igrejas, com a qual nós pertencemos, da GKPN. Para ajudar pequenas igrejas e pastores que estão com muitas dificuldades. Então, tinha 3.000 pastores lá. Eu fui lá compartilhar com eles. E no final de uma das minhas pregações ali, um pastor me procurou. E eu compartilhei desse amor. E ele falou: pastor, eu vim aqui te fazer uma pergunta, porque eu, na verdade, me tornei um pastor tão pesado que eu desisti de ser pastor. Mas o que me angustia não é exatamente isso. Eu queria fazer uma pergunta para o senhor. O senhor acha que Deus vai me punir por isso? Ele estava angustiado, porque ele fez algo na cabeça dele errado, e estava esperando agora uma punição de Deus. Porque as pessoas, quando fazem a coisa certa, elas acham que ela está bem com Deus, Deus me ama. Mas quando ela toma uma decisão que na cabeça dela é errada, ou é mesmo, qual que é a sensação que ele tem? Deus vai me pegar. Deus vai me punir. E eu nem sei com o que passa na cabeça dele. E eu disse para ele: os seus filhos, eventualmente, também erram, não erram? Sim. Todas as vezes, ou até te decepcionam com algo que você queria e eles não fizeram. Eu falei: você vai puni-los? Você vai mandar eles embora de casa? Ele falou: não. Talvez eu vou ensinar, corrigir, mas não vou punir no sentido de derramar uma maldição, uma ira. Eu falei: então você não é melhor do que Deus. Porque, na verdade, Deus nem precisa do nosso trabalho. Ser pastor, ser líder, é servir um Deus que não precisa de nada nem de ninguém. Mas que, apesar de nós e das nossas falhas e limitações, nos permite participar de uma obra que é exclusiva dele. Que ele faz por nós e que depois ainda nos recompensa. Uau! O que é realmente ser pastor ou líder? É abrir a boca para ele encher? É estender a mão para ele salvar? Eu só faço o apelo, é ele que salva. Eu estendo a mão, mas é ele que cura. Eu dou a ordem, mas é ele que tira o demônio. Percebe? Tudo é ele. Tudo é por ele. Não tem que ser pesado, porque o jugo é leve, o fardo é suave.
Mas todas as vezes que tentamos viver o que Deus tem para nós sem Ele, é pesado. Foi o que eu disse para ele. Ele não sabe o quanto ele é amado, por isso estava esperando uma punição, porque ele tinha uma obrigação de ser pastor. Claro que uma igreja assim não vai prosperar, mas isso se aplica para todas as áreas das nossas vidas. O amor dele não está baseado no que você é, está baseado no que ele é. Ele é amor, ele é todo amor. Nós não somos, ele é. Nós podemos ter ações de graça, ele é a graça. Consegue compreender a dimensão, a diferença? O amor de Deus não está baseado no que você faz, nem no que você deixa de fazer. Está baseado no que ele fez. Você pode fazer coisas certas ou erradas, não altera o amor de Deus. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. E pasme, não há nada que se apronte de errado que vai diminuir o amor dele. Pode entristecer o espírito. Pode ser que ele te corrija em amor, nunca derramando ira ou maldição, mas não muda o amor. Quem me compreende? Você precisa ter essa segurança. Você precisa poder, no dia do seu erro, da sua falha, no dia mau, debaixo, às vezes, até de culpa e de acusação do diabo, situações difíceis, poder fechar os seus olhos e dizer, eu sei que estou errado, que eu errei, estou colhendo um monte de problemas na minha família ou na minha própria vida por isso, mas eu sei de uma coisa, o meu erro não altera o amor dele por mim, porque o seu amor não está baseado no que eu sou, mas no que ele é, não está baseado no que eu faço, mas no que ele fez. O que eu fiz é o meu erro, mas o que ele fez é o perdão e o amor dele por mim, e o que ele fez é maior do que o que eu fiz. Você precisa ter essa convicção segura. O que você faz nunca será maior do que o que ele fez. Os seus erros nunca serão maior do que o seu amor. Então eu posso errar? Então as pessoas estão sempre preocupadas com isso. Sempre que eu digo isso, pastores e pessoas ficam preocupadas achando que eu estou mandando alguém ir para o pecado, para o erro. Não. Quem ama não quer se afastar. Quem é amado não fica longe. Quem é amado não quer fazer a coisa errada que o outro sabe que não é bom para ele. O amor é poderoso, o amor encobre multidões de pecados, mas o amor liberta também. Ok, eu creio em santidade, mas eu vou ser honesto com você, a santidade é uma pessoa. Quanto mais perto dela você estiver, quanto mais você descobrir que ela te ama e se apaixonar por ela, menos você vai querer se afastar. E por isso mais santo você vai ficar, porque santidade é separação. Mas a separação não é uma decisão simplesmente que eu tomo. É uma conquista do meu coração por aquele que me ama. Percebe? O homem mais fiel e santo não é o mais correto, é o mais apaixonado. E quando você sabe que ele ama você, você vai amá-lo. E quando você ama, você não vai querer ficar distante. E quando você não está longe e está perto, a sua vida é transformada, a sua santidade aumenta. Quem está me entendendo? Então tudo está fundamentado nele. E uma coisa importante dizer, por que eu tenho que saber que eu sou amado? Porque Deus faz distinção entre os que são dele e os que não são. Eu quero abençoar as pessoas do meu bairro, mas eu trato os meus filhos diferente do filho do vizinho. Ou você não faz isso? Pelo óbvio, é seu filho. Mas você pensa, eu sei que, por exemplo, aconteceu lá a enchente no Rio Grande do Sul. Foi horroroso. E um pastor conhecido disse, não tem distinção, todo mundo tem que passar igual, seja crente ou não. Mas isso não é verdade. Todo mundo passou. Mas Deus tem sim um compromisso com os filhos. Pastor, mas não é todo mundo que é filho de Deus? Você também já ouviu isso. Mas isso também não é verdadeiro. Você acha mesmo que todo mundo é filho de Deus? Dá uma olhadinha na história. Vê se todo mundo que passou por aí parece com ele. Não. A Bíblia diz em João, capítulo 1, verso 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos.
Todo homem é criatura de Deus e precisa nascer de novo para se tornar um filho de Deus. Filho de pastor não nasce crente, não. Tem gente que acha que filho de pastor nasce chorando amém. E já é salvo no automático. Não, a criança está debaixo da aliança dos pais. Nós cremos nisso. Mas em algum momento, todo mundo vai ter que ter a sua experiência. Se você crer no coração de verdade, confessar com a boca, será salvo. É simples, mas tem que acontecer. Nesse momento você se torna filho. E os filhos são tratados de uma maneira especial. Quem está me entendendo? Sabe o que aconteceu com a nossa igreja? Sofreu as consequências como todo mundo. Mas Deus moveu no coração das pessoas de tal maneira, e nós mesmos mandamos uma oferta para lá, tiramos aqui na igreja, e muita gente ajudou. No final, antes da enchente, nosso prédio era ruim e alugado. Mas eles foram tão abençoados, que depois da enchente, eles compraram um prédio novo. Isso aqui é uma enchente, hein? Você não quer uma enchente dessa, não? Depois dela, você sai do aluguel para casa própria, de graça. Então, se isso não é um cuidado especial de Deus, eu não sei o que é. Deus cuida de você, meu querido. Não é igual do ímpio, não. Você é filho. Você é filho amado. O cuidado com você é outro. Não porque Deus não queira ou não possa, é que o outro não quer. Você sabe? Essa é uma verdade que nós precisamos ter no nosso coração. Porque você veio dele. Você sabe? Cristo é um tipo de Adão. Adão estava sozinho no jardim. E Deus deixou ele ver todos os animais para que ele percebesse que ele precisava de uma esposa. E não pôde encontrar nenhuma da criação. Porque nada era como ele. Naquele momento ele faz Adão dormir. E ele tira a mulher de Adão. Para ser como ele. Para ter um relacionamento de amor e paixão com ela. Cristo é o Adão. Nós somos a noiva. Fomos tirados dele. Para termos uma relação com ele. De amor e de cuidado. Quem está me entendendo? Essa é a maneira que nós fomos chamados para viver com ele. Essa é a vontade que está no coração dele. Somos filhos de Deus. Pastor, olha o que diz a Bíblia, querido, em Efésios, capítulo 3, verso 17. Interessante que todos os mestres da palavra dizem que a epístola dos Efésios, aos Efésios, é a mais elevada do Novo Testamento. Isso significa, obviamente, que a igreja em Éfeso era uma igreja mais espiritual que as demais. Então o apóstolo Paulo está escrevendo aqui uma carta para a igreja mais espiritual do Novo Testamento. E olha o que ele vai dizer em Efésios capítulo 3, verso 17, acompanha. E assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados como? Em amor, a fim de poderdes compreender com todos os santos qual é a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que quando isso acontecer, vocês sejam tomados de toda a plenitude de Deus. Uau! Você tem noção do que é a plenitude de Deus? Você consegue definir isso? Cristo é Deus. E a Bíblia fala que nele reside toda a sabedoria, toda a riqueza, todo o poder, toda a autoridade. Nada que existe subsiste sem ele. Ele é o princípio de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por ele, para ele e por meio dele. Nele estão contidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, toda a riqueza, toda a cura, toda a saúde, toda a salvação, toda a glória. Nada se compara a ele. Ele está além de tudo. Ele não começou e nem termina. Ele é Deus. E a Bíblia fala que quando os Efésios, a igreja mais elevada, conhecesse a altura
altura, a profundidade, a largura, o comprimento desse amor que eu estou te contando, eles seriam tomados dessa plenitude. E se eles precisavam disso, imaginamos nós. O que você acha que acontece quando alguém é tomado da plenitude de Deus? Tudo é afetado na vida dele. Você deveria desejar isso. É uma medida superior. Quando Paulo diz, interessante, a expressão que Cristo habite no seu coração. Tem uma versão da Bíblia que traduz isso melhor. Que diz assim, que Cristo se sinta em casa no seu coração. Que Cristo se sinta confortável em seu coração. Ele habita em você, mas ele quer estar confortável aí. Há uma diferença. Por exemplo, lá em Gênesis 19, acontece uma manifestação, uma teofania de Cristo, no Velho Testamento, que ele é Deus. Ele aparece para Abraão. E ele tem uma conversa com ele. E Abraão fala, eu vou fazer uma comida. Então vai lá, faz o que você quiser. E eles têm uma comunhão, ele gasta tempo lá. E no final ele fala, daqui a um ano você vai ter um filho. A Sara ri, por detrás da porta, naquela altura era cortina. E Deus viu que ela riu. Falou, você está rindo. Imagina, rir de Deus. E ela não ri não, ela ainda falou que não riu. E Deus falou, riu sim. Mas Deus tem bom humor. E ele falou, só porque você riu, o nome do seu filho vai ser Riso, Isaac. Para toda vez que você chamar ele, ô Riso, você vai lembrar da nossa conversa bem-humorada nessa casa que eu tanto gosto de estar. Um pouco depois, ele vai aparecer lá em Sodoma, para tirar Ló de lá. Os anjos aparecem lá. Mas a Bíblia fala que Ló chama os anjos para entrar na casa deles. Os anjos não quiseram. Não, nós vamos dormir na praça. Que coisa horrorosa. É você chamar alguém para dormir na sua casa. E a sua casa ser um lugar tão ruim, que é melhor dormir na praça do que entrar na sua casa. Por que eles não quiseram? Porque ele tinha pecado, pastor. Você acha que Abraão não tinha? Não é o pecado que faz Deus ficar desconfortável. É o ambiente. O ambiente. Tem muitos irmãos que o ambiente é mundano. As pessoas sempre estão querendo saber se pode ou não pode as coisas, né? Então tem gente que fala, pastor, é pecado ouvir música do mundo, sei lá qual. Não é pecado. Você é livre. Mas o que você acha que... Qual é o ambiente que você acha de uma casa que está cheio de sofrência? Legal de estar, né? Não, mas eu gosto. Ok, mas acredite em mim, é morte. Às vezes não é pecado, mas é morte. Tem até música de crente morta. E não é pouca. Eu sempre peço para os irmãos, quando vocês descobriram uma música boa, bíblica, cristocêntrica, ungida, manda para mim. Eles nunca mandam. Brincadeira. Manda pouco. E às vezes eu ainda falo, não, mas essa não é tão boa. Porque é difícil mesmo, né? Que Deus levante músicos humildes. Pergunte para o pastor, cristocêntrico, se a letra está certa, antes de cantar. Eu falo para o Felipe, não ensaia sem me mostrar a música, você pode perder ensaio. Manda antes, estou querendo cantar essa, para a gente avaliar junto. Eu me preocupo com os irmãos, com o que você canta, mas eu me preocupo com o ambiente da minha casa. Nunca aceitei xingamento, gritaria, violência, mundanismo na minha casa. Por quê? Porque eu sou religioso? Não, porque eu me importo com o ambiente. A minha casa tem que ter um ambiente propício para mim, para minha mulher, para os meus filhos. Deus não cria nada no caos, está me ouvindo? A Bíblia fala que havia, lá em Gênesis, trevas na face do abismo. Buraco negro. É o quadro do caos. Deus criou? Não.
Ele disse o quê? Haja luz, separa a água, a parte seca da molhada, parte de cima da parte de baixo. Ele colocou luz nas trevas, organizou tudo e só depois ele começou a criar. Por que tem faltado vida em muitas casas? Porque o ambiente é de trevas, é caído, é mundano, é de xingatório, não é de louvor. A primeira coisa que eu acordo de manhã, vou para o banheiro, o que você acha que eu faço? Abro o WhatsApp? Não, abro a música. Eu já começo a louvar, cantar, lá no meu banheiro. Minha mulher pode até gritar, mas para falar, abaixa um pouquinho que eu ainda estou dormindo. Não. Eu te dou um conselho, querido. Deus não vai embora. Com muito custo, os anjos entraram lá para a casa deles. Mas não estavam confortáveis. Cultive um ambiente no seu coração propício ao Espírito Santo. Você vai ver que vale a pena. Que é poderoso. Deus ama você, mas Ele quer amar estar no seu coração. Isso faz toda a diferença. Toda a diferença. Que Cristo tenha prazer entre nós. Não é verdade? Isso é uma das coisas que eu vou ensinar para os homens aqui na conferência. A diferença entre o termômetro e o termostato. A mulher é o termômetro da casa, mas o homem é o termostato. Sabe qual é a diferença? O termômetro mede a temperatura. Está quente! A mulher é o que dá o grito. Está ruim! Muda, meu amor, esse negócio está errado. Ela dá o grito para falar que está ruim o negócio. Não é? Mas é o homem que define a temperatura da casa. Ele é que cuida do ambiente. Ele é que protege o ambiente. Ele é que estabelece o ambiente. Não aceito que os meus filhos desrespeitem a minha mulher. Não aceito desonra na minha casa. Não aceito xingamento. Não aceito gritaria. Não aceito. As coisas têm ordem, decência, honra. Não aceito um ambiente mundano. Sou eu que decido isso na minha casa. E cuido desse ambiente. Para que o termômetro fique em paz. E eu tenha prazer de voltar para minha casa à tarde, no final do trabalho. E nós possamos crescer ali. Então Paulo faz uma oração. Para que eles pudessem conhecer o amor de Cristo. Que excede o entendimento. Uau! Olha essa expressão. Meu Deus, conhecer o amor que você acha que sabe. Mas que Paulo fala, não sabe. Vocês são a igreja mais elevada, mas vocês não sabem, porque o amor de Cristo excede a sua capacidade intelectual de compreendê-lo. Ele é acima do que a nossa mente pode. É uma afirmação muito poderosa. Como que eu posso compreender algo que está além do entendimento? No grego, essa palavra conhecer o amor, a palavra conhecer no grego tem vários significados. Nesse contexto aqui, conhecer o amor é a palavra gnosco. A palavra gnosco é a mesma palavra usada para o conhecer de um marido com a mulher sexualmente. Então, é como a Bíblia diz, que por exemplo, quando Maria ficou grávida de José pelo Espírito, quando Maria ficou grávida de Jesus pelo Espírito Santo, ela ainda não tinha conhecido José, ela não tinha tido relação com ele, não tinha conhecido intimamente. Então o que Paulo está orando é para que você conheça o amor de Deus por uma revelação de paixão, que toca você, que esquenta o seu coração, que muda a sua vida. Está me entendendo? Que vai afetar você. Não é um saber mental. Ah, que legal, Deus me ama. Não, é sentir esse amor queimando dentro de você, curando você, salvando você, transformando, trazendo segurança, inexplicavelmente. Não sei explicar, porque excede a minha capacidade, mas eu sei que eu estou experimentando algo que está mudando a minha vida. É o amor de Deus, em experiência, não em conhecimento. Quando o homem conhece esse amor dessa maneira, isso é poderoso. A palavra entende, tanto que a Bíblia fala dessa palavra entendimento, né? É o amor que excede o entendimento. Aqui é outra palavrinha para conhecer, entendimento. Lá é gnosco, aqui é gnose, que é um conhecer natural, mental. Tem muita gente que conhece o amor de Deus mentalmente, mas a oração de Paulo hoje é que você experimente como um fruto de uma relação, de uma paixão profunda,
que vai afetar você de dentro para fora. Quantos dizem amém por isso? Pastor, como que eu posso saber que eu tenho apenas um conhecimento mental do amor de Deus? Se você ainda vive, e eu não quero te condenar, ok? Eu vou te dar a resposta, mas não se condene, se for o seu caso. Você está aqui hoje para mudar isso. Deus quer te trazer essa revelação. Como que eu sei se eu realmente conheço por experiência o amor de Deus, ou não? Se você ainda vive cheio de tristeza, depressão, sentimentos de abandono e solidão, você ainda não teve a revelação do amor do Pai. Mas hoje você vai ter, no nome de Jesus. Porque quem tem essa experiência, essas coisas todas vão sumir. Quando você tem essa revelação, você lança fora todo o sentimento de abandono da sua vida. Você não precisa lutar, você não vai expulsar. Não é assim, sai depressão, sai solidão, sai vazio. Vai sair? É assim que sai, gente? Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando você chega num quarto escuro, como que você ilumina ele? Expulsando as trevas? Sai, trevas! Ela sai? Não. Você liga a luz. A solidão não sai expulsando, sai acendendo a luz do amor no seu coração. Quando você experimenta o amor, a luz acende. As trevas vão embora, a depressão cessa, a angústia cessa. Solidão não é uma questão de estar sozinho no meio da multidão. Às vezes eu quero ficar sozinho, eu preciso ficar sozinho. E não estou com solidão. Eu percebo a presença de Deus no meu coração. E às vezes você pode estar no meio de um monte de gente e está sentindo um vazio horroroso. Quem está me entendendo? É um estado. Mas quando você experimenta desse amor, esse vazio, essa solidão, que às vezes bate na nossa alma, vai embora. E não é por força, não é por expulsão, é por experiência. O amor entra e preenche aquele lugar. Observe que a palavra de Deus diz que quando conhecemos a largura, a altura, o comprimento e a profundidade desse amor, o que vai acontecer? Você vai ser tomado de quê, gente? Da plenitude de Deus. Plenitude, saúde, pertencimento, relevância, paz, prosperidade, sabedoria, direção, clareza, plenitude da glória de Deus. Eu sei, eu já ouvi e já ensinei que você pode ser cheio do Espírito Santo orando e jejuando, e é verdade. Eu já ouvi e já ensinei que você pode ser cheio do Espírito Santo orando em línguas, e é verdade. Mas eu nunca ouvi ninguém falando que você pode ser cheio do Espírito Santo experimentando o amor de Deus. Mas pode. A pessoa mais vibrante é ou não é a pessoa apaixonada? Estou errado? É o amor. O amor é que produz a maior temperatura, a mais vibrante na vida de qualquer ser humano. Por isso eu te digo, descubra o tanto que Ele te ama, se apaixone e você vai ver o que é vida cheia do Espírito. Porque o Espírito Santo é Deus e Deus é amor. E quando você entende isso, você vai perceber que algo aconteceu. O sinal de que você está experimentando o amor, então, é que o seu coração está cheio do reino de Deus, justiça, paz e alegria no Espírito. Você quer saber se você está cheio de Deus? É a paz que vem, porque eu sei que eu estou perdoado e é Cristo que me justifica, e por isso há uma alegria que não é natural, que não é humana, que não é emocional, dentro de mim. Como que é isso? É uma alegria que às vezes não tem nenhum motivo exterior, ou que é apesar dos problemas exteriores, mas ela está lá, fruto de uma revelação, de que eu estou perdoado, justificado, estou debaixo de uma aliança, sou amado, e por isso a alegria brota dentro de mim. Quantos dizem amém por isso? Isso é tremendo. O Senhor diz, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, estarei com você todos os dias.
É o amor de Deus que enche você. É a revelação, não é o conhecimento. Olha o que diz Gálatas, capítulo 5, verso 6. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Operação de fimose, para quem não sabe. Se você também não sabe, procura no Google, eu não vou explicar. Paulo está dizendo, porque em Cristo não é a lei, não é uma cerimônia exterior que tem valor. O que é que tem valor, Paulo? A fé. Como? Que atua de que jeito? Pelas obras? Não, a fé que atua pelo amor. Olha para cá, preste atenção. A verdade bíblica é que a fé que funciona, é a fé que funciona porque você sabe que Ele te ama. E por isso você crê que Ele vai fazer. Ninguém que nasceu de novo tem dúvida de que Deus pode fazer, mas tem dúvida se Ele quer fazer. E tem dúvida se Ele quer fazer porque não sabe se merece. E não sabe se merece porque não é perfeito e falha. Quem está me entendendo? Falei para eles entrar todo mundo, que eu ia acabar, mas eu me enganei. Mas pode ficar aí, baixinho. Vou falar mais um pouquinho, os irmãos me permitem? Os irmãos estão cansados? Se estiver cansado, não tem problema. Eu prego para gente cansada também. Eu fui dormir ontem, era 2:30 da manhã. Estava pregando desde quinta. Preguei quinta, sexta e sábado. Cheguei de madrugada, acordei cedo para ir no dentista. Quebrei um dente na viagem, misericórdia. O irmão misericordioso abriu o consultório para mim 8 da manhã, antes do culto. Vou acordar 1 da manhã para viajar de novo. Vou pregar amanhã lá na Argentina. E você não pode estar cansado. Eu não estou. Olha aqui. E eu não sou um jovenzinho, mas esses radicais dele têm que pôr fogo para correr atrás de mim. Porque não é pela carne, né, Guilherme? É o Espírito que renova a gente. É o Espírito, irmão. É o Espírito, não é? Eu confesso para os irmãos que eu tentei mudar a passagem para ir dormir lá em São Paulo. Hoje não ia pregar para você, mas Deus não deixou. Porque se Ele quisesse, Ele tinha mudado. Eu entendi, o Senhor quer que eu prego, então não vou. Então faz um milagre. Vou dormir 1 hora, vai valer por 10. E de tarde só deu para dormir meia hora, mas foi suficiente. Você ora sobre essas coisas? Porque, está vendo? Essa é a questão. Quando você sabe que você é amado, você faz orações loucas. Quem é o doido para falar, Senhor, eu preciso dormir? Outro dia eu ouvi um parênteses, eu ouvi uma piadinha, então uma moça, acho ela muito engraçada, ela liga para Deus. Alguém já viu ela no Instagram? Ela fala com Deus no telefone. Oi Deus, tudo bem? Deixa eu falar um negócio aqui com o senhor. E ela falando com Deus, falou, Senhor, seguinte, assim, o senhor sabe, né? Eu fui programada para dormir 8 horas. Eu, na verdade, durmo até 10, minha programação. Mas eu estou com um menino novo agora, e ele só está dormindo 2, e acordado a noite inteira. O senhor podia dar uma regulada aqui, porque senão, né? Então, eu acho ela muito engraçada. Mas eu gosto porque ela fala com Deus verdades que às vezes as pessoas religiosas não falam. Não conversam com o Pai. Não é? Então, se eu precisaria dormir a noite inteira, mas não vai dar. O que eu falei para Deus? Pai, se eu não posso dormir a noite inteira, faz 1 hora valer por 10. Deus pode? Pode. Por que você não pede? Seu Pai. Ah, mas será que Ele quer dar? Se você sabe que Ele te ama. Qual foi a maior bênção que você já recebeu na vida? Você sabe? Foi a salvação. Salvação. Salvação é a maior bênção. É ou não é? Como que Ele te deu ela? Ele deu o filho dele. E você era pecador. Você não era filho, você tem consciência? Você tem consciência que o seu pecado matou o Filho de Deus? Você era inimigo dele, você era pecador, você estava aprontando tudo de errado contra Deus, você estava longe de Deus. Numa situação dessa, como diz o outro, com todo amor e carinho, você era um menino de rua, bandido. Seus pecados estavam contra Deus. Na pior situação que você se encontrava, Deus te amou a tal ponto que Ele te deu o Filho dele para te salvar. Essa é a maior bênção.
Se ele não negou, preste atenção no raciocínio, se ele não negou a maior de todas as bênçãos da sua vida, no momento pior da sua vida, que era longe de Deus, por que agora, sendo filho, ele vai negar qualquer coisa? Porque qualquer coisa é menor do que a maior, que é a salvação. Se você, olha para cá, vou fazer uma afirmação ousada. Não tem nada que você possa pedir que seja maior do que o que você já ganhou, que é a salvação. Põe no Instagram e me marca essa frase, ficou boa. Não há nada. Qualquer coisa que eu pedir é menor do que o que eu já ganhei. E eu ganhei quando eu era inimigo de Deus. Agora eu sou filho. Por que Deus não vai pagar a minha dívida no banco? Por que Deus não vai restaurar meu casamento? Por que Deus não vai me curar da depressão e me fazer uma mulher feliz de novo? Por que Ele não vai renovar meus sonhos? Restituir o que eu perdi? Se você acha que Deus vai te negar algo menor, você está dizendo que o que Ele fez não é maior. Isso é sério. Se Ele te deu o maior, olha para cá, Ele não vai negar o menor. Porque a maior prova do amor de Deus, Ele deu na cruz. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Muito mais agora, sendo filhos amados, Ele não nos negará coisa alguma. Está me entendendo? Pode aplaudir, Senhor. Eu sinto o amor de Deus tão forte no meu coração nessa noite. Eu sinto o amor de Deus por você. Deus quer que você saiba disso. Porque se você souber disso e acreditar nisso e experimentar isso, você vai ser tomado da plenitude. E o vazio vai ser preenchido. As trevas vão sair. O coração vai aquecer. A vida vai fazer sentido. Irmãos, qual é o motivo do caos desse mundo? Senão a falta do verdadeiro amor reinando na terra. O mundo é egoísta, é violento. O mundo é frio. Mas o amor é inexplicável. E não é o amor de qualquer pessoa. É o amor de Deus, do Pai, por mim e por você. Mas não adianta eu saber aqui, eu preciso queimar aqui. Como que eu faço? É Ele que revela. Não somos nós. Não é na nossa força, mas é um desejo do nosso coração. Paulo diz: eu oro para que vocês tenham uma revelação. Ele não diz: tenham uma revelação, eu te ordeno, faça alguma coisa. Não. Ele ora. É o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos pedir: Deus, eu já sei que o Senhor me ama, mas agora eu quero o gnosco. Eu quero a experiência. Você sabe, você vai perceber que à medida que você avançar na revelação, você não vai depender mais da emoção. A emoção é muito bom. Às vezes eu tenho experiências, eu já tive muitas experiências com Deus, arrebatadoras. Maravilhoso. Eu queria ficar sentindo o dia todo, mas não tem jeito. Nem sempre é assim. O que Deus vai te ensinar é que tem dias que você vai sentir muito que Ele te ama. E é verdade, Ele ama mesmo. Mas tem dia que você não vai sentir nada, mas não muda nada. Você vai saber que Ele te ama do mesmo jeito. E você vai crescer na maturidade. Porque não é uma questão exterior, é uma questão de fé. Você acha que todo marido ama sua mulher apaixonadamente, e a mulher ama o marido apaixonadamente todo dia? Não, não ama não. Como disse, acho que foi a mulher do Billy Graham que o pastor contou aqui hoje, foi, né? Como disse a mulher do Billy Graham, o maior evangelista da nossa época, homem de Deus. A mulher dele também era uma mulher incrível. Perguntaram para ela: alguma vez você já pensou em largar dele? Ela falou: jamais tive esse pensamento. O máximo que eu tive foi pensamentos homicidas. Brincadeira. Largar não, só quis matar ele.
Então, quando você casa, você não fica achando que você vai estar loucamente apaixonado todo dia. Não vai. E daí, o que você vai fazer? Vai largar? Não. O amor é uma decisão, meu querido. Eu amo. Eu amo no dia que eu estou loucamente apaixonado e no dia que eu não estou sentindo nada ou até estou sentindo outra coisa. Mas porque eu amo, eu permaneço. Vou dizer isso para os homens na conferência. E muitas coisas que eu vou dizer para os homens. Eles deviam estar aqui. As irmãs não concordam? Deus ama você quando você sente e quando você não sente. E você precisa saber disso. Porque se eu que sou homem e decido amar a minha mulher, porque tenho uma aliança com ela, no dia bom e no dia mau, quando eu estou sentindo e quando eu não estou sentindo, imagina Deus por você. Se você é capaz de amar alguém por decisão, imagina Deus por você. Você não tem que depender de sentir, você tem que avançar. E a revelação vai fazer isso com você. Isso vai produzir segurança em você. Segurança. Eu não estou sentindo, mas não importa, Ele me ama. Porque eu conheço o amor de Deus. Você não vai entender outra coisa. Romanos 8:32, aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente, amorosamente, tudo mais. Nós sabemos e cremos que somos amados. 1 João capítulo 4, verso 16 diz: e nós conhecemos por experiência, conhecemos por revelação, e isso é bom. Mas não apenas isso, olha o que diz o versículo: nós conhecemos e cremos no amor de Deus, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, não é suficiente conhecer, precisa crer. Por que eu tenho que crer? Porque tem dia que eu não vou sentir. Quando Jesus ressuscitou, você sabe qual que é o grande questionamento que os ímpios aí fora têm muitas vezes? É o questionamento: será que Jesus realmente ressuscitou ou se é só história? Não existe isso aí fora? Não questionam isso? Você fala: pois é. E você já pensou por que quando Jesus ressuscitou, Ele não apareceu para nenhum incrédulo? Ele não podia ter facilitado para a gente? Por que Ele não apareceu? Porque se Ele tivesse aparecido para os incrédulos, eles teriam visto, mas não teriam crido. Mas bem-aventurado é você que não viu, mas está crendo que Ele ama você, que Ele morreu na cruz por você, que Ele deu o seu Filho, e Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Eu creio, às vezes eu sinto, mas e quando eu não sinto, eu continuo crendo. Eu creio. E até essa fé foi Ele que deu. Se você não consegue sentir nem crer, diga para Ele hoje: Pai, eu não consigo crer, eu não consigo sentir, me ajuda, revela o seu amor para mim. Ele vai revelar, Ele vai tocar você, Ele vai encher o seu coração, Ele vai se revelar a você nessa noite de uma maneira especial. Ele quer fazer isso. Romanos capítulo 5, verso 5, estou encerrando, diz: ora, a esperança não confunde. Não confunde. Nossa, irmão, estou sentindo tão forte o amor de Deus aqui. Não estou falando para te empolgar, é um fato. Eu sei quando Ele está selando algo que nós estamos falando. Coisas que eu falo, está tudo certo. Mas tem dias que eu prego e eu sinto o Espírito selando, dizendo: eu estou falando. Deus está interessado no que estamos tratando aqui nessa noite. O Espírito me diz isso claramente. Eu estou interessado no que está sendo tratado hoje à noite neste lugar, porque eu tenho filhos para me revelar a eles, para revelar o meu amor a eles. E
curar a solidão, a tristeza, a angústia, o medo do coração. A esperança não confunde, porque o amor de Deus não é conquistado. O amor de Deus não é trocado pelo que eu faço. O amor de Deus não depende de mim, é apesar de mim. O amor de Deus não é comprado, o amor de Deus não é trocado, o amor de Deus não é conquistado, o amor de Deus é derramado, 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 derramado nessa noite no nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Ele está derramando agora mesmo, e eu quero que você fique de pé, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. O Espírito Santo, nessa noite, quer derramar do amor dele no seu coração. Feche os seus olhos, querido. Oh, Espírito de Deus. Espírito de Deus. Irmãos, eu quero só dar esse testemunho para você de verdade. Olha para cá. Honestamente, eu tenho tanta tranquilidade hoje no meu coração do que Deus pode fazer. Estava te falando, eu tentei de tudo trocar minha passagem realmente para não estar aqui hoje, para dormir lá em São Paulo, poder amanhã estar melhor lá. Não consegui. Aí eu orei. Falei, Deus, faz isso por mim. Porque Deus faz. E eu não tive nenhuma dúvida. Mas por alguma razão eu percebi que Ele não fez. Aí eu pensei, então eu vou dormir 6 da tarde para acordar 1 da manhã e põe alguém para pregar no meu lugar. Aí eu falei com uma pessoa. Mas depois Deus falou, não, é você. Tem uma palavra. Agora que eu estou aqui, eu falei, agora, tudo faz sentido. Porque todo o tempo que eu orei, eu sabia que eu não devia orar. Porque eu sabia que eu tinha que estar aqui com você hoje. E hoje, agora, mais do que nunca, eu estou convicto disso. Estou feliz por estar aqui. Porque eu sinto tão forte no meu coração que o Espírito está aqui. E Ele está derramando o amor de Deus no seu coração. Eu quero apenas que você feche os seus olhos. Você não precisa se esforçar. Não force. Não force. Apenas receba. Deixa o Espírito derramar o amor dele no seu coração. Apenas erga suas mãos para o seu Pai. Seu Pai amado, seu Pai que te ama. Enquanto Ele derrama amor, derrama, Senhor, derrama, Espírito, derrama, derrama, derrama. Derrama do seu amor aqui hoje. Derrama mais. Derrama em cada coração. Derrama o amor que tira a culpa, a solidão, o medo, a angústia, a depressão, o pânico, a ansiedade, a insônia. Derrama o amor que cura dos traumas do passado. Oh, rabacaxê, cataradarababas. Oh, rabacaxô, redecatorabalabaxa. Bem baixinho para mim. Bem baixinho. Fica com os olhos fechados. Eu vejo uma moça aqui. O Espírito Santo. O Espírito
Santo, me mostra uma moça. Aqui nessa, Espírito Santo, me mostra uma moça. Você era pequena. Você teve uma experiência ruim. Eu não sei se foi de abuso ou de abandono. Isso tem afetado o seu coração profundamente, com uma profunda insegurança. Porque aquele que tinha que te proteger abusou de você ou abandonou você. Talvez por muitos anos você procurou alguém para ocupar esse lugar e não encontrou. Se desesperou, talvez até da própria vida. Mas o Espírito Santo ama você. Ele te encontrou e Ele salvou você. Mas hoje Ele quer derramar uma medida maior do amor dEle no seu coração. Ele vai curar completamente. Ele vai sarar você de uma medida poderosa. E você não vai sentir mais essas coisas. Você sabe? Olha para cá, querido. Deixa eu te falar uma coisa. Obrigado. Às vezes, o céu de dia fica escuro. É ou não é? Nuvens pretas, carregadas de tempestades, tampam. E está de dia, mas está escuro. Mas o fato de estar escuro não muda o fato do que do lado de lá das nuvens está o sol. E daqui a pouco ele vai brilhar. Talvez essa noite parece que Deus não está aqui para você. Parece que Ele não está ali. E você só consegue ver as nuvens porque você está vivendo um momento muito difícil. Mas não muda o fato. Ele está do lado de lá. E Ele vai se manifestar a você. Você é livre, você não precisa vir aqui se você não quiser. Mas se você quiser, eu queria pedir aqui os pastores, discipuladores, líderes, venham para cá. Vamos orar por você. Você que é discipulador, você que é líder, vem aqui para frente. Chega mais aqui para o meio também. As esposas que puderem ajudar também podem vir. Se você precisa desse toque do amor de Deus, desse amor derramado no seu coração, nós vamos orar por você. Mas antes de orar, nós vamos cantar uma música do amor de Deus. Os pastores ainda não vão orar. Você pode vir, mas não orem. Podem vir aqui para frente, pode vir. Só que não orem ainda. Pode vir. Venha bem para frente. Sinto que o amor de Deus vai ser derramado numa medida muito poderosa no seu coração. Você não vai querer morrer. Nunca mais. Nunca mais. Você vai querer viver. Pode vir, não pare no